Oi, gente! Chegamos com mais um episódio do Pod Mãe pra vocês. Muito feliz. Esse mês a gente tá com episódios muito legais, viu, pessoal? Antes da gente falar sobre o tema de hoje, que é um assunto muito importante, muito legal, todas nós aqui já passamos por esse momento, né? E vamos ao sorteio, né? Porque a gente tem um sorteio bem maravilhoso hoje. Um salve pra Toy Mania, nosso patrocínio também do Pod Mãe, pra Pipu, também um beijo, nossa patrocinadora. Temos presente pra criança, pra família toda, pra sua mãe, pra sua avó, pra quem você quiser, porque hoje os presentes estão incríveis. Ó, pra participar do sorteio, entra lá na área pontos da Pipu, se cadastra, já navega no site, já vê, conhece outras coisas, porque lá tem tudo, tá? Tudo sobre o nosso sorteio e tudo sobre a sua vida, pra praticidade, pra salvar a mãe, né? Exatamente. Sorteio de hoje, Toy Mania mandou, olha, Mundo Bita. A Eva já foi super fã do Mundo Bita, hoje em dia ela tá mais na Peppa. Mas uma mesa musical infantil do Mundo legal. Bita, muito legal, gente, pra criança treinar Motor, né? A parte motora. parte motora, coordenação, tem o estímulo musical, bem legal essa mesinha. A Eva E já entretém, teve. né? O que é ótimo pra mãe. Entretém a criança, A mãe gente. adora que a criança fique entretida. Muito legal essa mesinha. Então, tem lá na Toy Mania, que tá lá na Pipu também, tá? Então, o sorteio de hoje é com essa mesinha do Mundo Bita. Temos vinho? Rosé. Ai, eu amo vinho rosé. Vinho Da rosé da Vinícola Góes. Góes. Um beijo, Vinícola Góes, nossa apoiadora. Um vinho bem maravilhoso. Bem delícia. Ó, verãozinho chegando, aquele climinha agradável. Final de Coloca na geladeira e ó. semana. Não precisa nem de do bola. verão. O nosso inverno já tá tão quente. Ah, isso é verdade. Bem geladinho, eu adoro. Adoro. E aí, pra você levar a família toda, lá na cantina Tia Lina, também tem um voucher pro almoço. Isso. Comida italiana, delícia. E agora tá onde? Safra do alcachofra. Gente, chegou na época do alcachofra. Ai, que Temos delícia. um cardápio especial de alcachofra. Ah, eu amo. Então, pra participar já sabe. E também a gente coloca todas as informações no nosso Instagram. Isso. Pra vocês não perderem nada, tá, gente? É o sorteio de hoje. E lá, ó, sobre o episódio. Hoje a gente vai direcionar pras gestantes. Para as mamães que estão iniciando. Ou não, né? Ou já estão na segunda, terceira gestação. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Por isso trouxemos, ó, uma pessoa de nome renomado, gente. O nome dele eu amei já. É especialista em medicina fetal e ele é obstetra, né? De formação da alta medicina diagnóstica. O Javier veio aqui para conversar com a gente. E também tem a DASA, né? Genômica. A gente até fez um episódio falando sobre a medicina fetal e tudo mais. Era a reprodução assistida, A reprodução, né? exatamente. A reprodução assistida com a DASA, que foi muito legal. Então, a gente tem esse combo hoje. Javier DASA. Muito prazer, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a gente quer direcionar mesmo esse podcast para as gestantes. Então, explica aí um pouquinho para a gente desse mundo, né? Que elas do que podem avançou, esperar. né? O que avançou nos exames, mitos. na gestação, o que a mãe precisa ficar preocupada, o que não precisa. Os mitos, as verdades, porque a gente também, né, fica doida. Fica tá doida, nesse fica momento. doida, fica doida. É muito hormônio. É muito. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Roberta. Roberta também. Robertas. Robertas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre esse universo da gravidez. E hoje a gente sabe que pelo ultrassom é normalmente o primeiro momento em que a mãe consegue ter um primeiro olhar sobre o bebê e começa a cair a ficha e se envolver com a gravidez. E, ao mesmo tempo, também é um momento que suscita preocupações, é um momento... A gente fica com medo, né? Não sabe muito o que... E fica com aquela história, né? Meu filho vai nascer bem, vai nascer com algum espectro, tem alguma, enfim, alguma coisa estranha. Começa a pensar, né? Não dá pra saber, né? Quer dizer, até dá, mas conta pra gente como O que eu vejo, assim, muitas vezes é uma paciente quando vem me procurar pela primeira vez, uma mamãe, que às vezes elas chegam com a perna tremendo, bamba, morrendo de medo, e eu sempre tento entender assim, olha, vocês estão preocupados, né? Mas fiquem tranquilos porque a imensa maioria das vezes está tudo certo, né? É um processo reprodutivo que se iniciou há muitos e muitos milênios e que funciona e funciona bem na grande maioria das vezes. Né? Sim.
até um tempo atrás, só pelo ultrassom que a gente conseguia avaliar a saúde do bebê, ou fazendo procedimentos invasivos que envolvem uma agulhinha, furando a barriga e fazendo algumas análises, né? Agora, hoje, a tecnologia avançou tanto que existem formas, por meio de estudo do DNA fetal, do DNA na circulação materna, de descobrir um monte de coisa também importante. E essa é uma tecnologia que já é bem conhecida, acho que das mamães, porque há muito tempo já que é usada para poder descobrir o sexo do bebê, mas que também pode ser usada para poder descobrir o grupo sanguíneo do bebê, quando a mãe é RH negativo, e também identifica, ou melhor dizendo, deixa a gente mais tranquilo, né? Na grande maioria das vezes, com relação a problemas genéticos. Tá. Porque a gente fica Não, fica. numa Seria insegurança, né? Seriam exames de sangue? Sim, são exames de só sangue. de sangue, né? Tá. Não exige jejum, é um exame que é bem simples de colher. E o resultado, normalmente, depende do teste que a gente faz, em aproximadamente 10, 15 dias, você tem o resultado. Rapidinho. E dali pra frente, a mãe consegue ou ficar tranquila ou efetivamente ter uma orientação do como proceder com a gestação, é isso? Assim, O que a gente efetivamente consegue diagnosticar? O que ainda é um mistério? Ou a medicina, né, não é uma ciência assim, não é tão matemático, né? Eu sei que tem sempre coisas que vão aprendendo. Então, assim, o que efetivamente a gente já sabe? Ó, isso, até aqui eu sei, eu te dou possuir, certeza, né? eu te dou 100% de garantia. O que a gente consegue aliviar aí o estresse ou a ansiedade da mãe? bom, e para isso a gente precisa, claro, não só fazer exames de sangue, mas também exames de ultrassom, porque Tá. tem coisas que só vão aparecer no exame de ultrassom, assim como tem coisas que só vão aparecer quando a gente faz esses exames de sangue mais sofisticados. Com relação aos problemas que envolvem o número de cromossomos, por exemplo, a síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patal, talvez essas últimas duas vocês nunca tenham ouvido falar delas. De Patal, não. Patal Não. também não. Elas são coisas muito graves e que raramente o bebê consegue viver muito tempo com um problema desses. Por isso que a gente não conhece elas tão bem. Esses métodos de sangue que procuram DNA fetal na circulação materna são muito, muito eficazes para ver. Não é 100%. Existem raros falsos negativos nesses testes e raros falsos positivos, mas eles são muito raros. Tá. Na verdade acontece, Assim. né? Mas então você consegue eliminar essas dúvidas, é isso. Sim, sim. Quais são as doenças ou espectros, enfim, não sei exatamente, né, como a gente chama, que não são possíveis ainda detectar na gravidez? Olha, eu não gosto muito de colocar nesses termos, porque se eu falar tudo que não pode ser detectado... Vai ser muita coisa. Acho que as pessoas vão ficar assustadas de Chocadas. engravidar. Né? Mas Tá. eu gosto de pensar assim. Imaginem que a gente vai sair de casa e atravessar a rua. A gente pode ser atropelado? Pode. Sim, pode. Ou a gente vai pegar um avião para visitar a Itália, sei lá. Sim, né? pode cair. Se a gente Meu fica... Deus, Roberto. Pode, não, mas Se a gente fica pensando em tudo que pode dar errado, não vamos dizer cair, vamos supor, seu voo foi cancelado, perderam a sua mala, eu não vou viajar para Itália porque podem cancelar o meu voo, podem trocar a mala de lugar. Não, puxa, né? A gente quer conhecer o mundo, quer Sim. passear, quer viver. E viver, sim, implica correr algum risco. É claro que não é um risco absurdo que a gente vai correr, mas não há uma garantia, não há nenhum teste nem de ultrassom, nem de DNA, nem de sangue que seja uma garantia contra qualquer problema. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. O que não impede e não deve paralisar a gente de viver. Sim, como você começou aqui, né? Na verdade, em geral, né? A gravidez ela ocorre de uma maneira normal. As crianças vêm de uma forma normal e a maioria dá tudo certo. Vamos Exato. falar assim em português bem claro. Na maioria das vezes dá tudo certo. É isso. Então, assim, quer ter filho, tenha, porque em geral vai dar tudo certo. Exato. Mas eu eu vejo... acho que é legal a gente falar o quanto a medicina evoluiu, o que evoluiu e se em algum momento essa evolução pode causar até uma ansiedade no paciente. Ou nos próprios médicos, não sei. Ah, sim. Esses exames são exames que causam uma ansiedade entre que a gente colhe o exame e até ter o resultado. E é importante, como eles são testes muito bons, mas que têm raros falsos positivos, raros falsos negativos, é importante que eles sejam interpretados por um médico.
não é um exame que é bom a gente abrir um envelope em casa, que a gente Dá um pode se Google, assustar. né? Que a gente faz isso. A gente pode se assustar. Dá um Google. Até o médico faz isso às vezes, né? Quando pega um resultado, dá um Google, né? Olha, eu já não sei. Mas o melhor, Eu faço isso. mas o melhor faço. é sempre conversar com o médico e interpretar o resultado. Então, a gente fez um exame de sangue desses. Quem interpretar o resultado tem que fazer um ultrassom junto. Né? Tanto porque o exame pode assustar a gente à toa, quanto às vezes o exame pode tranquilizar, passar uma falsa segurança em um caso que a gente precisa tomar alguma medida. Né? Então, E aí a sugestão é você fazer, por exemplo, você descobre a gravidez e aí é feito, inicia esse processo de todo como que chama? O cuidado Pré-natal. inicial, o pré-natal. Pré-natal. isso. E aí o primeiro de todos ali, o primeiro exame que é solicitado é o ultrassom, normalmente para que dá o início, né, na gestação. E ainda, muitas vezes, não externo, ainda o transvaginal. Perfeito. E aí você inicia, por exemplo, uma solicitação de pedido de exames como esse, que seriam mais elaborados, por exemplo, ou de sangue, ou até mesmo outros ultrassons. Em que momento, né? Eu sei que existem algumas fases dos ultrassons que são muito importantes, né? De determinados meses para saber se está Acho que tendo o desenvolvimento. primeiro, o terceiro mês. Eu lembro né? de morfológico. Qual que é a ordem que você sugeriria que fosse feito o processo de acompanhamento? Excelente pergunta, Roberta. E é exatamente isso. A gente vai iniciar, então, o pré-natal, se possível, assim que tenha um diagnóstico da gestação. E no pré-natal, a primeira coisa que o médico vai é identificar se existem fatores de risco para essa gestação ou não. E vai pedir exames de acordo com os fatores de risco que ele identificou ou não. Inclusive, algumas condições a gente já pode começar a tratar desde o início. A gente vê, por exemplo, uma glicemia um pouco alta, a alimentação, exercícios, tudo isso vai contribuir para uma gravidez saudável, né? Sim. Normalmente, o primeiro exame importante da gravidez é o morfológico do primeiro trimestre, que é essencial, se a gente for, vamos Nossa, assim... eu achei tenso esse exame. Esse é o exame que as pacientes muitas vezes chegam com as pernas bambas, né? E à medida que a gente vai mostrando que está tudo bem com o bebê, Vai ficando mais vai tranquilo. ficando mais É tranquilo. porque eu fiz em uma rede também de laboratório, tipo a que você trabalha, mas como eu não conhecia muito aquela mãe de primeira viagem, você só sabe que é um exame assim, que as amigas já falaram, né? Esse que você vai saber isso. E você fica assim, tensa. E o médico não falava nada. Ele ficava assim, uns nomes, umas letras, uns números que eu não entendia nada. Ah, sim. Falando com a Assistente, assistente, marcando uns negócios e tal. E eu ficava assim, meu Deus. Juro, ele ficou tipo assim, uns 10 minutos. Isso é tenso, hein? Muito tenso. Eu fiquei tensa. Aham. E aí eu fiquei assim, tá tudo bem? Aí ele só fazia assim com a cabeça. Aí eu, meu Deus. Não sei se ele também tava num dia ruim, né? Sei Mas lá. o problema é que a mãe do outro lado tá achando Eu que tá fiquei acontecendo assim. alguma coisa. Aí depois ele, A gente não vamos lá. Daí, tipo, outra pessoa. Vamos lá. Olha, aqui é o coração, o tamanho, aqui não sei o que, a cabeça, aqui daqui vai medindo assim. Aí eu, mas tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. Aí você já, Mas o que você que já tava teve 3 acontecendo? microinfartos na mesa. Gente, eu quase chorei. Eu fiquei tensa. Mas depois tava tudo bem, graças a Deus. Eu brinco que a gente fica com o olho... Não pode fazer isso, doutor, com a gente. Mata a gente do coração. A gente fica com o olho na tela para ver o bebê e o outro na cara da mãe. Nossa. Sim. E do pai Eu também. quase chorei. Né? Uhum. Porque às vezes é o pai que está infartando e não a mãe. Ah, sim. E aí a gente vai vendo se ela está tensa, se não, se ela está entendendo. Tudo bem, você está vendo o seu bebê. A ideia é essa. A ideia é que sempre existe comunicação num exame desses. Não dá para ficar numa coisa puramente Acho que esse técnica. moço, ele não quis conversar essa hora comigo. Agora, tem uma Mas hora... tem mãe também que não se importa, que foi o meu caso. Não me importo. Eu não consigo ver. Então, assim, ficava fofo, o médico fofo. Olha, você viu que bonitinho aqui? Eu não tô vendo nada de bonitinho. Eu tô achando tudo É horroroso. porque a gente não entende Mas eu também não tô vendo. Não tô vendo. Legal. Ah, você vai ter uma menina. Ah, legal. Se você tá falando, eu tô acreditando. Porque Tem A uma gente hora não que tem... entende. você tá falando, eu tô acreditando. Tem uma hora que tem que ter fé no doutor, né? É, Não é exato. E eu fiz aquele 3D, né?
Minha Nossa Senhora. Eu não Não ficou cheguei a bom. fazer. Não, eu fiz. Não, olha, você vê como ela é parecida com você? Ah, você jura que eu tenho essa cara amassada? A cara de joelhinho. Eu fiquei passada. Eu falei, ele acha mesmo que eu tenho essa cara amassada. Uma cara inchada, amassada. Eu falei, nossa, gente, eu E o sei bom, ficar- o bom da eu sei ficar grávida. muito feia o bom mesmo. da grávida é que é sem filtro, né? A grávida é sem filtro. É, sem filtro. Ai, vai falando. Aí você fala até. A grávida tem licença poética pra você falar que você Exatamente. Nossa, meu, eu falei, você jura por Deus que eu tenho essa cara inchada e torta, amassada? Não. Ah, eu Tô não achando- cheguei. Eu marquei esse tô achando exame, essa a Eva criança nasceu pé- antes. Nossa, ela nasceu antes. Eu marquei com 36, ela nasceu 35. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Sim. E você jura? 40 Meu anos de próprio- podcast. É que meu microfone tá fazendo barulho, tudo que eu mexo nele ele faz barulho. Nossa, ficou alto, né? Vai, Deixa eu perguntar. Na verdade, assim, é uma dúvida. Existe, como é que eu posso dizer, risco? Acho que essa é a palavra, risco para criança de fazer, por exemplo, muito ultrassom 3D, essa questão da radiologia exposição. mesmo, da exposição. Existe? Não existe. Assim, Ai, graças a Deus, que eu fiz um monte. Minha cunhada falou pra mim que toda vez que ela tava com saudade de ver o bebê, ela ia pro pronto-socorro pra eu fazer fazia porque ultrassom. eu fazia mentira. JPR, eu fazia uma feira de radiologia, eu fazia um monte de Eu comprei ultrassom. aquele negócio no Mercado Livre que você escuta assim, ó. Mercado Livre. Que fazia aqui, ó, eu via a Eva. Você escuta, tipo um Discman das antigas. Você põe assim o gelzinho e escutava. Não, risco para a saúde do Era o meu bebê ultrassom. não tem nenhuma. O risco de fazer muito exame é disso, às vezes, gerar uma ansiedade desnecessária. Um médico vê um peso e aí o outro médico vê um peso um pouquinho diferente. E isso o gerar uma ansiedade. psicológico da mãe, né? Que às vezes fica É melhor mais- fazer um bom exame do que fazer 5 mais ou menos. Também tem isso. Né? Também A tem qualidade isso. da imagem 3D varia muito do laboratório, do aparelho que você faz. da Eu fiz experiência do várias, Tá É. tentando Uma amenizar feira. a cara de... Não, é que eu fiz eu fazia a JPR, que é uma feira de radiologia, né? E, na verdade, enfim, eu sou assessora de imprensa também, né? E aí eu fazia essa feira e tal, e aí eu passava em todos os estádios. Pra fazer o Todos ultrassom? Pra fazer ultrassom 3D. Das duas gestações, das duas. E uma filha era mais feia que a outra. Eu falava, meu Deus! Olha, eu sofri no 3D. Ainda bem que nasceram bonitinhas, viu? Elas são Não, e lindas. aquela coisa, assim, né? Você tá falando da ansiedade. Eu tenho a Pipu, que é uma plataforma focada em mães, né? Que é a nossa patrocinadora. E aí a gente fala muito. Uma das defesas é que, por exemplo, você vai organizar seu chá de bebê ou seu chá revelação, e aí na organização dele, você não sabe efetivamente quantos quilos o seu bebê vai nascer. Então, uma das defesas que a gente tem é que realmente você não sabe para que você administre seus presentes, suas fraldas de maneira mais inteligente e não tenha aquela quantidade imensa de perdas. Aí a resposta da mãe é: não, mas o médico já falou para mim que ele tem 3 quilos. Eu falei: é? Aí depois de um tempo eu pergunto: quanto nasceu? Ah, isso eu tinha 2.200. Eu falei: gente, tipo, é uma Nossa, mas- perspectiva, Mas não 3 é uma quilos realidade. ela tava parindo, né? Não, é um exemplo, assim, porque principalmente a mãe Não, a de Betina primeira tinha 3 viagem, quilos no 6º mês. a mãe de primeira viagem leva o ultrassom como uma realidade 100%, Sim. né? E não como uma estimativa. 100% e a gente pensa, estou engordando 16. No caso, A criança tá com só 2. Eu achei bonito ontem uma reportagem que eu vi, porque a criança nasceu com 6 meses, 6 meses, 1 quilo, como é que é? Não tinha 600 gramas. Eu falei, nossa, a Betina já tinha 3 quilos no 6º mês. O ultrassom, ele não é um instrumento muito preciso para estimar o peso, não. Existem variações de 15% para mais, para menos, e 15% no fim de uma gravidez pode dar meio quilo de erro, bastante coisa. É bastante coisa para uma Bastante fralda, coisa. por exemplo. Ah, sim, Mas é verdade. é um instrumento que a gente tem de melhor para poder Mas tem que explicar pra avaliar mãe. a saúde do bebê. A ideia não é acertar em cheio o peso do bebê É saber se ele tá e evoluindo, nem né? saber se ela vai usar roupa RN ou P. Sim. A ideia é identificar se é um bebê que tem um crescimento normal ou não, se é um bebê que tem um baixo peso. Por quê? Porque se é um bebê que não está crescendo bem, se existe um problema na placenta, esse é um bebê que a gente precisa ver com uma frequência maior, que a gente precisa usar outros instrumentos, como, por exemplo, o chamado Doppler, que vai nos dar Isso que segurança. eu comprei. Só que no Sim. Mercado Livre. Tem esse E sem Doppler necessidade. portátil e tem o Doppler que a gente faz no laboratório, que é bem mais complexo. Exato. Enquanto eu não sentia mexer. Tava nesse início, sabe? É louca, né, gente? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, eu fiz o exame, deu uma alteração, tá?
Aí faz ultrassom, tal, compara o exame de sangue com ultrassom, tá, deu alteração. O que eu faço com a minha gestação? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente fez um ultrassom no primeiro trimestre e a gente fez aquele exame que chama-se translucência nucal. Eu acho que quem está grávida deve ter feito ou logo vai fazer esse exame. E a translucência nucal é uma medida que a gente faz no ultrassom, é um líquido que todo bebê tem na região do pescoço e que ele pode ser aumentado em bebês que têm problemas genéticos, mas ele também pode ser aumentado em bebês normais. Então, é aí que a gente entra com esses testes genéticos mais novos, são exames de sangue, e que eles ajudam a gente a descartar uma condição dessas, ou pelo menos a tornar uma possibilidade dessas muito improvável. Mas se eu detectar alguma alteração, eu consigo, tem algum tratamento, algum remédio, alguma intervenção para que o feto desenvolva melhor? Não sei se eu estou falando as palavras corretas, tá? Sim, não. A pergunta está bem clara. E assim, a resposta é sim, existe. Tá. Existe hoje várias condições que podem ser corrigidas por cirurgia intraútero, por exemplo. Legal. É o caso de uma condição que chama-se espinha bífida. A espinha bífida é um defeito do tubo neural, que a gente usa o ácido fólico para prevenir. Bacana. O ideal é prevenir, Sim, não ter que tratar, porque tratar é chegar um pouco tarde demais. O ideal é a gente usar o ácido fólico, se possível, antes da pessoa ficar grávida, 1, 2, 3 meses antes, e manter até o terceiro mês de gravidez. Por isso que indicam, tá pensando, né, quem tá Querendo programando engravidar, a gravidez, pra tomar o ácido fólico antes. Se isso deu errado. Porque a gente toma, né? Na gestação, no começo, a gente toma. Não, acho que inteira. Né? Não tomei inteira, não. Eu tomei 3 meses só. Até o terceiro mês é o ideal, né? Eu comi bem no comecinho da gestação. 3 meses. E aí, se por A acaso... Roberta, corta pra ela tomando ácido fólico até o nono mês. Até hoje tomando. Até agora. Marielle, 5 anos. Mas eu achei interessante como que o doutor colocou, o Javier colocou, porque eu acho que não é nem 8 nem 80. Isso. Então, assim, você vai iniciar a gravidez, você vai fazer vai esperar aquele período, vai fazer seus primeiros exames. Em caso de uma necessidade, você parte para esses exames mais genéticos. Isso. E não você querer ser extremamente preventiva e querer fazer todos os exames possíveis, sem talvez uma indicação efetivamente. Antes de ter esse pré-diagnóstico, né? Que seria o morfológico, o translúcido, que seria esses 3 primeiros meses de gravidez. Essa é a grande discussão. A gente tem uma tecnologia muito potente, que é essa tecnologia que envolve a pesquisa de DNA. Só fazendo um parêntese sobre isso, até um tempo atrás a gente achava que o DNA só estava presente no núcleo da célula. E hoje a gente sabe que quando uma célula morre, esse DNA estava dentro do núcleo da célula e é picotado em pequenos fragmentos. E esses pequenos fragmentos ficam no nosso sangue, circulando. Quando a gente antigamente a gente procurava células do bebê na circulação materna, porque alguma célula do bebê passa, é uma a cada 1000 células só. Mas esse DNA que está no nosso sangue, que está no sangue da gestante também, 10, 15% desse DNA tem origem na placenta e, portanto, é idêntico ao DNA do feto. E é a partir daí que surgiram esses testes. Primeiro, o teste para sexagem, o teste do grupo RH e o teste para essas condições genéticas. E voltando aqui à sua pergunta, além da espinha bífida, né, existem vários defeitos cardíacos que alguma correção pode ser feita dentro do útero. E existe também a hérnia diafragmática, que pode também se beneficiar de uma correção intrauterina. E várias condições, principalmente cardíacas, o prognóstico delas é muito diferente quando você tem um diagnóstico pré-natal. Você já vai agir no período neonatal, vai entrar com algumas substâncias que mantêm, por exemplo, o canal arterial aberto, e isso faz toda a diferença do mundo para o prognóstico desse bebê. Eu até tive 2 conhecidas e eu vi que isso tem sido cada vez mais comum. Talvez o senhor consiga, o doutor consiga me falar até um volume maior, de gestações que estão sendo descobertas muito tardia. Tipo, eu tive uma amiga que descobriu ao 7º mês. Uma descobriu quase ao 8º e não sentia nada de verdade. Eu acho estranho. Eu estava grávida e não sabia. Quem? Eu conheço Eu conheço três pessoas e que são pessoas que eu confio muito e que ela falou, Roberta, eu estava o bebê mexe mesmo. Não, mas saiu no Instagram, você não viu no Instagram semana passada? Que a menina tava com dor. barriga mexendo? Você acha que é o quê? Gases? Ela é uma cliente minha
que muito Tomou no de hospital. confiança, que já tinha tido... Não, ela não tinha ainda tido o primeiro filho. Quando ela estava com 6 meses e meio, ela foi fazer um exame Mas menstrua? transvaginal. Menstruar, normal. Menstruava normal? Normal. E a criança não mexia? Não. Fazia yoga? E aí, Tranquila. tanto que são 2 pessoas que aconteceu isso. Bem próximas. Uma delas, os médicos falaram, olha, nós não conseguimos garantir a vida da criança, porque não foi feito nada dos exames anteriores, Sim, né? já Não tá com foram 6 feitos os meses. exames iniciais. E ela nem fez enxoval, nada, assim, foi Não, muito... não tomou ácido fólico. Não tomou fez nada. Ela bebia, ia pra academia, ia Isso. normal, tinha uma vida normal. E a outra já era um pouquinho antes, estava com 6 meses, mas também não passou por esses exames O pré-natal. iniciais. E eu tenho visto mais casos como esses. Como que existe até exames hoje que é possível ser feito em casos como esse, ou não? Ou eu realmente tenho que fazer isso lá no início, no comecinho da gestação? E como que você tem visto? Tem realmente aumentado isso dentro dos laboratórios? Assim, eu tô falando mais por uma percepção pessoal, que eu conheci 3 pessoas que aconteceram isso. Não é uma coisa frequente, não. É uma coisa bastante incomum. Mas aparece, sim, de vez em quando, principalmente a paciente que ela tem aquela síndrome metabólica, às vezes ela está bem acima do peso. Isso, às vezes, faz com que ela não ovule, e ela não ovulando, ela não menstrua, ou pelo menos não menstrua regularmente. E aí, então, atrasa a menstruação, e aí a pessoa não identifica que isso é uma gestação. E às vezes demora um pouquinho mais para sentir o bebê mexer, mas não é uma coisa frequente, mas Mas com 6 meses mexe. com 6 meses mexe. Mas Ou a minhas barriga filhas- de grávida é diferente, é É, uma barriga ou as minhas dura. filhas eram gigantes. Tudo bem, Gente, elas é muito nasceram louco, é muito louco. Uma Porque nasceu essa com menina, né? ela veio ainda pra mim, a Camila. Ela falou, nossa, Alberto, você tá... Eu já tava de barrigão. E ela falou, ai, que lindo, tal, tal, tal. Ela tava na festa, bebendo tudo, e começou a passar mal na festa, passar mal. Começou a entrar em vários exames, acharam até que era câncer no início. E ela teve o bebê antes de mim. Olha só. Antes de mim. Não sei. E o bebê E ela menstruou todo o período. Mas ela pode também fazer um exame de ultrassom. Uma paciente que descobre a gravidez mais tarde não tem problema nenhum de fazer. E esses exames de sangue também, eles podem ser feitos em qualquer época da gestação. Eles só não interessante. podem ser feitos assim muito no começo. Sim. Com menos de 10 semanas, não. Entendi. Perfeito. É porque, na verdade, pra gravidez, assim, chamar de vingar, né? Um termo bem popular, é depois da 12ª semana que efetivamente a gente fala que deu certo, né? Sim, Porque sim. o aborto também é normal acontecer, né? Nesse Não- período. Faz parte da vida, É. Nem sempre a gestação dá certo. Isso, é como se fosse uma sementinha que não, não brota, né? É muito difícil quando acontece, principalmente quando acontece numa primeira gravidez. Ah, sim. Mas faz parte do Eu sei. processo, né? Eu tive esse dissabor. Você teve aborto, Beta, Tive. inicial? Eu acho que você já comentou aqui. Eu perdi o primeiro antes da Pietra. E ninguém publica isso no Instagram, né? Quando uma coisa não dá certo. As Não. pessoas publicam Só põe a o felicidade. bebezinho bonito, fofinho, bochechudo, mas às vezes tem uma história por trás disso que a gente não conhece. E o meu, assim, perdi porque aconteceu. Não, não aconteceu, né, na verdade. Não aconteceu. E falam muito que, por Não exemplo, teve o batimento primeiro... cardíaco e pronto. O primeiro ultrassom, você vê o saquinho gestacional, né? E aí ele pode ser que ele realmente desenvolva como Ou não se desenvolva. Sim, sim. O meu tinha o feto, tudo dava pra ver. Diz que dava, né? Porque eu nunca vi nada, graças a Deus. Gente. Mas não tinha coração, não tinha batimento cardíaco. Bom, enfim, não deu certo. Só isso. É isso. Mas uma vez que chegou nas 12 semanas, aí o risco de perder a gravidez é muito, É pequeno, muito baixo, né? É menos de 1%. Não, eu sei que é engraçado, que todo mundo fala, ai, se você não. Como é que é? Se você perder o primeiro, você não pode falar no segundo. Aí tem que esperar 3 meses, né, pra engravidar de novo. Imagina, no segundo mês eu Acho já que tava mais. grávida. E saí falando pra todo mundo que eu tava grávida de novo. Tava nem aí. Se perdesse, Por perdeu. quê? Não podia contar para as Ai, pessoas? diz que não pode contar pras pessoas. Eles só indicam. quando Não é tem que não 12 pode, eu semanas. acho que é você gerar uma expectativa e a sociedade você te mesmo, cobra, às vezes, né? No né? sentido. Mas aí é. Por exemplo, quando eu engravidei da Maria Alice, eu ia fazer aniversário 4 semanas depois. Eu descobri com 4, ia nascer 4 depois, então eu estaria na 8ª. Aí todo mundo, você não vai contar. Eu falei, não, vou perder a oportunidade do meu aniversário. Coloquei no telão, na retrospectiva. Ah, sim, mas aí é porque Foi você- super legal, tá? Mas eu gerei uma expectativa na minha família inteira. Se Sim. acontecesse de perder, eu acho que é um trauma mais pra você social, mas... Sim.
Não, na hora que você perde, você sofre. Claro que sofre, tá doido. Sim, lógico que Você se sofre, sente mas meio, eu e aí, eu digo... não no- consigo não, ter um filho. você iria sofrer de qualquer jeito, mas eu acho que o fato de você ter contado, você tem uma cobrança maior social, né? De primo, de vizinho, de colocar no Instagram Não, e e às coisa do vezes gênero. é, Eu e às acabei vezes a contando pessoa- rápido e... Aí você tem que contar que perdeu, a pessoa nem... Tem gente que você nem contou. Como é que tá? É isso. Aí é Acho- tipo... Acho que tem mais a ver com assim, o fato da gente estar consciente de que a coisa pode às vezes não dar certo. Exato. No meu filho, a gente fez o contrário. No primeiro filho, a gente esperou as 12 semanas para contar para a família quase matou a gente quando descobriu. Mas olha só, o bebê já tá com 12 semanas, já é um bebê pronto. Já Como é é. que vocês esconderam da gente até agora? E no segundo, com 8 semanas, a gente pôs a boca no trombone. Então, tem a ver um pouco com isso, com a expectativa, Depende, a Depende da preocupação. gestação também, depende da mulher. Mas tudo é bem saber que complexo. faz parte, né? De que essas 12 semanas eles se colocam. Tanto que até a atividade física, tudo, Sim. ela é extremamente restrita e proibida nesse período. Sim, pelo menos aquela atividade É, eu física acho mais que é intensa. mais É. intensa. Eu até A gravidez toda, assim, a atividade física, ela é recomendada. Inclusive, existem estudos hoje mostrando que ela diminui a chance de pré-eclâmpsia. Mas não é toda gestante que pode fazer atividade física e é uma atividade física menos intensa. Aí depende da pessoa, depende Sim. do que ela já tinha, né? Exato. Depende do que ela já fazia antes da gestação. Eu acho que aí é muito individual, né? Sim, sim. Esses exames também, né? A gente estava falando assim, poxa, mas a gente pede esses exames genéticos para todo mundo. Isso depende de cada caso, né? Isso quem vai decidir é o médico obstetra que está fazendo o pré-natal e conversando também as preferências de cada um. Puxa, qual é a preocupação que você tem com isso? Qual é o histórico familiar que você tem? E vai individualizar. Há alguns países do mundo, por exemplo, você vai nos Estados Unidos hoje, todas as gestantes elas fazem o NIPT no primeiro trimestre, que é esse exame de sangue que procura problemas genéticos. Toda a população. Bélgica também, Holanda Jura? também. Porque eu sei que eles têm, por exemplo, o Canadá, minha irmã mora no Canadá, e o ultrassom, por exemplo, é algo extremamente restrito. Super restrito. Você só faz o morfológico e o translúcido no terceiro mês, você não faz. Eu acho que você nem faz antes. Isso. E você faz, eu acho que com 6 ou 7 meses lá na frente. Você só faz 2 ultrassons durante a gravidez inteira. Exato. Você faz o de 12 semanas e faz o de 20 semanas. E o de terceiro trimestre não é rotina em todos os países do mundo. E é super restrito, doido. mas eu não sabia que eles diferente, faziam né? os exames genéticos. No Canadá eu não sei, mas nos Estados Unidos é para toda a população. Na Bélgica, Bélgica e e na Holanda. Holanda. Quando você vai para França, Alemanha, Inglaterra, eles fazem essa outra estratégia. Fazem um exame de ultrassom bem detalhado, com 12 semanas, que é o morfológico do primeiro, avalia a translucência nucal. Às vezes eles também avaliam umas substâncias no sangue materno que chamam-se PA, PPA e beta-HCG livre. É uma sopinha de letras, né? É uma sopinha de E aí, letras. o que acontece? Eles identificam se existe um risco baixo, eles não indicam nenhum outro teste. Se existe um risco moderado ou alto, aí eles fazem esse exame de sangue. Perfeito. Interessante. Mas assim, Esses a gente- exames, eles não são cobertos pelo convênio. Peraí, isso é interessante. Eles não são cobertos pelo convênio, é um pagamento adicional. Nos Estados Unidos, sim, mas aqui no Brasil ainda não. Isso ainda não está no rol da ANS. Então, eles envolvem um pagamento, sim. Perfeito. Bom, nosso Lá tempo vem acabou. ela, lá vem ela. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua explicação. Queria que o Dr. doutor Javier. deixasse o Instagram dele. Claro. Na verdade, eu queria, assim, além de agradecer, eu acho que a mensagem também aqui final é: cada mãe é uma mãe, cada gestação é uma gestação, tem que confiar, né, no seu No obstetra profissional, exato. e não entrar em paranoia. É isso, né? Assim, Exato. em português Entender bem- que existe hoje tecnologia o suficiente Quando para a é identificação necessário. quando necessário. Isso, para não causar pânico, entendeu? Todos esses exames eles são bem realizados quando eles têm uma boa indicação e uma boa interpretação. E para isso que a gente está aqui, nós médicos, para ajudar as gestantes a poder navegar esse oceano com tranquilidade. Ai, sabe uma dúvida que é que um eu tenho pra gente Lá analisar? vem Por exemplo, ela. os Lá, laboratórios, né? Então, existe uma grande percepção e análise por parte dos médicos que recebem, mas os laboratórios também têm ótimos médicos que fazem essa
essa pré-análise dos materiais, né? De você realmente também confiar bem nos laboratórios, escolher certo os laboratórios que estão fazendo os exames, porque são duas interpretações, né? Existe a interpretação pelo lado do laboratório e depois pelo lado do médico. Exato. No DASA Genômica, na toda a rede DASA, que é uma rede nacional, que envolve vários laboratórios, eu trabalho no laboratório Alta, que faz parte dessa rede. Toda vez que tem um resultado alterado, ou uma dúvida com relação ao resultado do exame, a gente liga para o médico, discute o caso com o médico, convoca a paciente para fazer um ultrassom, para a gente explicar junto para a paciente o que a gente está vendo e interpretar o resultado junto com o exame de sangue. E, às vezes, realmente, com essa análise, a gente descarta um problema ou deixa a paciente bem mais tranquila. Perfeito. Perfeito. Obrigada, doutor Javier. Obrigada, doutor. Calma, e o Instagram do doutor? Javier.migueles. Javier, ó, é com J, né? Isso. E o Miguelês é com Z. E o Migueles é com Z. Migueles com Z. Obrigada, doutor. Adorei, muito obrigada. Obrigada. Mamães, gestantes, esse episódio foi pra vocês. Beijo!